Gênesis capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Gênesis 32, a partir do versículo de número 22. Diz-nos assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, pois quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós vamos a Ti em oração neste momento, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós estejamos atentos àquilo que o Teu Espírito quer nos comunicar aqui nessa noite. Eu tenho certeza, ó Pai, que os meus irmãos vieram aqui porque querem ouvir uma palavra vinda do Senhor. Portanto, eu peço que o Senhor me use como um canal de bênção para a vida deles, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja com todos nós, porque esse momento só terá um real significado se o Senhor estiver me guiando nessa ministração e abrindo o entendimento dos teus servos para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Portanto, Pai, nós oramos já gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, lá em João capítulo 1, versículo 18. E se isso é verdade, como nós podemos explicar textos, como por exemplo Isaías capítulo de número 6, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Se ninguém jamais viu a Deus, como explicar textos como esses, que diz que um homem viu a Deus assentado no alto e no sublime trono? O próprio texto de João capítulo 1, versículo 18 responde isso. Diz que nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o fez revelar. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, isso é uma clara referência ao Pai. Mas Jesus foi visto algumas vezes por algumas pessoas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A Bíblia diz, no livro do Êxodo, capítulo de número 33, que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Então há um mistério muito grande que você pode fazer um pós-doutorado em teologia e a gente nunca vai compreender isso. É como Deus apresenta-se para o ser humano de forma literal, sem que esse ser humano seja consumido pela sua glória. Porque a Bíblia é clara que ninguém pode ver Deus e viver devido à sua glória. Mas há um mistério muito interessante, porque Jesus aparece para algumas pessoas no Antigo Testamento e essas pessoas não são consumidas pela glória dele. O que nos deixa claro a compreensão de que tudo isso é pela misericórdia de Deus. Tudo isso é pela graça de Deus. E tudo isso é pelo que o próprio Deus se apresenta de uma forma com que a sua glória não mate o ser humano. Porque se ele se apresentar da forma que ele é, ninguém pode suportar a glória de Deus e permanecer vivo. Todas essas aparições que há de Deus no Antigo Testamento, visíveis, é uma referência sempre ao Senhor Jesus Cristo. Exemplo,
Juízes capítulo de número 13, quando um anjo está falando com Manoá, pai de Sansão, ele diz, qual o seu nome? Manoá pergunta para ele, qual o seu nome? Para que quando tudo aquilo que você está falando se cumprir, nós venhamos honrá-lo. Ele disse, por que você está perguntando meu nome, que é maravilhoso? E quem é chamado de maravilhoso na Bíblia, senão Jesus? Josué, antes de invadir Jericó, antes de ocupar Jericó, ele tem a visita de um anjo que se apresenta como príncipe do exército celestial. Mas aquele ali não é apenas um anjo, pois a Bíblia diz que Josué se prostrou e adorou diante daquele anjo. A Bíblia diz que quando Gideão foi chamado para o ministério que ele iria exercer, o Senhor apresentou-se para ele dessa forma que na teologia é chamado de cristofania ou teofania. De uma forma aparente, isso fica claro no texto, porque em dado momento, depois de falar com ele, a Bíblia diz, e olhou o Senhor para Gideão. Espera aí, se é um anjo, como assim o Senhor olhou para Gideão? Ou seja, essas passagens mostram claramente Deus, Jesus, apresentando-se para o ser humano de uma forma com que a sua glória não consuma a vida desse indivíduo. E o porquê eu estou falando isso? Porque o texto que nós lemos mostra claramente essa verdade. Jacó, nessa ocasião, não está lutando simplesmente com o homem, como a minha tradução fala, ou como algumas outras trazem o anjo. Ele não está lutando simplesmente com uma outra pessoa. Ele está lutando com o próprio Deus. E nós temos base para isso, porque o versículo de número 27, versículo de número 28, o anjo olha para ele e disse, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O Jacó coloca o nome daquele lugar no versículo 30 de Peniel, justamente porque ele declara que viu Deus face a face. A grande questão aqui é a seguinte, meus irmãos. Como é que Jacó luta com o anjo e sabe que aquele é Deus? Sabe, como é que ele simplesmente aparece um ser ali e ele tem certeza, convicção, ele afirma que é Deus? Fica claro para nós, meus irmãos, que quando Deus tem um encontro conosco, a gente tem certeza que é Ele que está tendo um encontro com a gente. Não há dúvidas quando a gente tem um real encontro com o Senhor. Não há dúvidas que é Ele que está nos chamando, que é Ele que está nos salvando, que é Ele que está fazendo uma obra na nossa vida. Não há dúvidas a respeito disso. Então o texto mostra claramente que é o próprio Jesus numa luta corporal com Jacó nesse texto. É claro que todos nós sabemos que Jesus pegou leve com Jacó, porque ninguém aguenta uma luta com Deus e prevalece. Mas esse homem tentou porque ele estava cansado de ser Jacó. Esse homem, ele prevalece, ele vai para cima desse anjo que é o próprio Cristo. Ele luta, ele busca, ele persevera porque ele está cansado de ser quem ele é. E a partir dessa compreensão, eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa vida. E a primeira delas é que nós precisamos ter um real encontro com Deus. E quando eu falo um real encontro com Deus, é um encontro que muda a história da nossa vida por completo. É um encontro com Deus que marca a nossa história, que depois desse episódio, nossa vida nunca mais será a mesma. É interessante, porque Jacó já havia tido experiências anteriores com Deus. Aliás, ele está voltando de encontro ao seu irmão justamente por uma palavra de Deus. Deus mandou ele voltar. Quando ele sai da casa dos seus pais, uma casa do seu tio Labão, é justamente por uma palavra da sua mãe. E quando ele chega num certo local, ele tem visão, e essa visão é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele é um homem que teve diversas experiências com Deus. Ele é um homem que teve diversos encontros com Deus. Mas foi esse encontro que mudou a história dele completamente. Às vezes nós temos a percepção que uma pessoa vai ter um real encontro com Deus no momento que ela vem aqui na frente, levanta a mão e faz uma confissão de fé. Mas eu estou convicto de que muitas pessoas fazem isso de forma sincera,
mas elas vão ter um encontro real com Deus só lá na frente. Porque o encontro com Deus, ele muda completamente o nosso estilo de vida. O encontro com Deus muda completamente as nossas perspectivas. O encontro com Deus muda literalmente quem nós somos. E Jacó será outro a partir dessa ocasião. Ele tinha tido experiências com Deus. E aqui há uma lição muito grande para nós, que é a respeito do perigo do conformismo. Porque Jacó já tinha tido experiências com Deus. Jacó ouve Deus. Jacó já chegou a ver anjos acampados que eram o exército de Deus. Mas agora, nesse momento, ele está tendo uma outra experiência com Deus. E depois disso, ele vai ter outra experiência com Deus. E outra experiência com Deus. E eu conheço irmãos que tiveram experiência com Deus na década de 90 e ainda estão lá. Tiveram experiência com Deus no início da conversão e ainda estão lá. Sabe, irmãos, Deus quer que você viva uma vida onde você sempre tenha experiências com Deus. Você pode ter vivido coisas maravilhosas, mas tem muitas outras coisas para nós vivermos a presença do Senhor. E muitos irmãos adotaram uma atitude de conformismo. O que Deus fez lá tá bom. Mas na minha época, quando a gente orava, Deus bradava. Mas na nossa época, a gente tem que orar e querer que o nosso Deus brade também. Mas na minha época, quando eu pregava, traficante se convertia. Mas na nossa época, a gente tem que pregar e traficante se converter também. Mas na minha época, as pessoas eram crentes. Mas na nossa época, as pessoas também precisam ser crentes. A gente não pode adotar essa postura de conformismo, de colocar Deus lá no passado, de colocar Deus lá atrás. Não, Deus já fez, Deus já trabalhou, porque tem muitas outras coisas que Deus quer fazer. Mas enquanto a gente tiver uma postura de conformismo, Deus não fará, meus irmãos. Porque quem ensinou que tudo depende de Deus de forma unilateral mentiu para você. Postura de conformismo vai fazer com que muitas pessoas nunca vivam algo novo com Deus. Vai fazer com que muitas pessoas nunca tenham novas experiências com Deus. Jacó encontrou Deus lá atrás, mas agora está encontrando Deus de novo. Jacó teve mudanças lá atrás, mas aqui ele vai mudar mais um pouco. Sabe, irmãos, eu sei que nós todos aqui já tivemos grandes experiências com Deus, mas nós podemos viver algo mais na presença dEle. Nós podemos viver coisas maiores, mas a gente não pode adotar uma postura de conformismo. O que Deus fez, tá bom. Eliseu, certa feita, conversando com o rei, já perto da sua morte, a Bíblia diz que esse rei foi fazer uma visita para Eliseu, e era a doença pela qual Eliseu havia de morrer. E o Eliseu fala para ele: pega a flecha e flecha o chão, porque essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E a Bíblia diz que esse rei pega e flecha o chão 3 vezes. E o Eliseu ficou indignado, irado com ele. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido o chão, e você aniquilaria os seus inimigos. Mas porque você flechou o chão 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. Em outras palavras, sua postura diante de Deus contou muito para os resultados que você vai ter lá na frente. Sabe, irmão, se nós formos uma igreja que não adota essa postura de conformismo, que não adota essa ideia de que, nossa, quando a igreja cristã no caminho, ela surgiu, era tudo maravilhoso, era tudo lindo, era tudo muito simples, era uma união. A gente não pode viver no passado, tem muitas outras coisas que Deus fará. Nós somos gratos pelo que Deus fez, mas nós queremos viver mais coisas extraordinárias na presença de Deus. Eu amo a história da igreja. Deus fez coisas extraordinárias na história. O avivamento morável, sabe o relógio de oração? Eles fizeram isso de forma extraordinária. O relógio de oração deles duraram 120 anos. Avivamento incrível. Nós somos gratos pelo que Deus fez lá, mas nós podemos viver coisas com Deus hoje. Em 1904, o avivamento no país de Gales. Tinha jogo no estádio, ninguém queria ir porque estava todo mundo adorando a Deus. Parava o estádio para as pessoas adorarem a Deus, mas tem pessoas que ainda estão lá. 1906, avivamento na Rua Azusa, extraordinário. A partir disso, diversas denominações que são enormes hoje vieram a partir desse avivamento. Mas já passou, irmãos.
Nós somos gratos pelo que Deus fez lá, mas nós sabemos que Deus pode fazer muitas coisas hoje. Deus pode visitar a nossa geração, Deus pode visitar a nossa igreja. Nós somos gratos pelo que Deus fez no passado, mas nós não podemos adotar uma postura de conformismo. Existem mais experiências com Deus para serem vividas. O Jacó está vivendo uma nova experiência com Deus, e isso é interessante, porque ele teve diversas. Deus prosperou Jacó, Deus livrou Jacó, Deus agora é o Deus de Jacó. Deus está cumprindo promessas sobre a vida dele. Ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem muitas coisas. Mas quando ele está indo de encontro com o seu irmão, e ele passa o Val de Jaboque, ele passa toda a sua família e ele fica ali sozinho. Sabe, muitas experiências com Deus, muita coisa boa acontecendo na vida. A gente aqui teve experiências com Deus maravilhosas, mas de repente Deus marca na agenda dele lá que vai ter um encontro com a gente e a história da nossa vida é completamente mudada. Sabe, irmãos, é de repente que Deus faz. Eu via muito isso e é uma coisa que é verdade. De repente Deus se encontra conosco. Sabe, o encontro com Deus não é algo que você coloca na sua agenda. Tem muita igreja, tem muita gente que faz isso. É 7 sexta-feira do agir de Deus. Se Deus não fizer na 7 sexta-feira, tá errado, né? Porque a gente já marcou o que Deus vai fazer. Mas o encontro com Deus não é assim, meu irmão. Deus marca na agenda dele, Deus vem e te visita e marca a sua história. Deus marca na sua própria agenda um encontro com Jacó. E é interessante porque a Bíblia diz que ele ficou só, porque aquilo era só com ele. E existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que quando Abraão subiu para sacrificar o seu próprio filho, Gênesis 22, os 2 moços que ele levou, ele deixou no pé do monte. Não era para viver aquela experiência. Não era para viver aquilo. E tem coisa que é você e Deus, meu irmão. Tem coisas que você vai viver aqui no meio dos irmãos, tem coisas que você vai viver na comunhão com a igreja, tem coisas que você vai visitar uma igreja e alguém fala com você e Deus te visita e é maravilhoso, mas tem hora que é você e Deus no quarto trancado, tem hora que é você e Deus no culto, tem hora que é só você e Deus. E são esses encontros que mudam completamente a nossa história, meus irmãos. Ele teve outras experiências com Deus, mas essa é a experiência que vai mudar toda a trajetória da vida dele. Quando eu penso em encontro com Deus, eu sempre lembro de João capítulo 4, a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Porque para aquela mulher, era só mais um dia de tirar a água do poço sozinha, porque ninguém podia acompanhar ela. Ninguém queria ser vista com aquela mulher. Para ela era um dia comum. Para ela era só mais um dia. Mal ela sabia que naquele dia o Senhor tinha marcado um encontro com ela. Mal ela sabe que naquele dia Jesus tinha ido em Samaria só por causa dela, meu irmão. E sabe, é esse evangelho que nós temos que crer, esse evangelho que nós temos que pregar. Porque não é as nossas palavras, não é a placa da nossa igreja, não é a transmissão. É o Senhor que marca encontro com pessoas e marca a vida dessas pessoas. Não é algo que eu faço, não é algo que você faz, é algo que Deus faz na vida das pessoas. Tenta recordar aí, quando Deus encontrou você. Eu duvido que você sozinho quis ir até Deus. Eu duvido que muitos aqui estariam vivos se não fosse Deus que fosse aonde você estava. Aquela mulher não podia ir até Jerusalém, onde Jesus ficava. Jesus foi até Samaria por causa dela. Jesus começa a conversar com ela, ela não entende muito daquilo e vai e conversa, vai conversa, vai conversa. Em pouco tempo, aquela mulher já está na cidade dizendo assim: vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo? E as pessoas começam a ir, as pessoas começam a se aproximar. Há pouco tempo atrás, aquela mulher era vista por muitos como uma mulher imoral, mas agora as pessoas estão dando crédito ao que ela está falando, porque ela está falando a respeito de Jesus. Tudo isso porque Deus marcou o encontro com ela. Isso é muito poderoso. Quando Deus marca um encontro com um ser humano, quando Deus parece que fita os olhos de alguém e fala: eu vou me encontrar com esse cara, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Acontece isso com o apóstolo Paulo. Ele está indo matar cristão, perseguir cristão, está com cartas. Ele estava doido para acabar com o cristianismo, com aquela visão que ele tinha de que o cristianismo era uma seita.
Mas enquanto ele está indo, ele não esperava que aquilo ia acontecer. Ele não tinha projetado, cara, eu vou ir para Damasco, quando eu estiver chegando lá perto, eu vou cair do cavalo, eu vou ver uma luz. É algo que ele não projetou. Mas Deus tinha projetado, porque Paulo era um vaso escolhido. Sabe, irmão, você está aqui porque Deus escolheu você. Porque Deus marcou na agenda dele que ele ia encontrar você. Porque Deus quis salvar você. Porque Deus quis amar você. Porque Deus quis usar você. Porque Deus quis habitar você. Porque Deus quis te chamar de filho. Você está hoje aqui porque Deus marcou um encontro com você. O Jacó passa toda a sua família. E ele fica sozinho naquele local. Deus marca um encontro com Jacó. Jacó tem um encontro com Deus, onde a história da sua vida vai ser completamente mudada. Porque embora ele já tivesse tido experiências com Deus, essa experiência vai mudar completamente a trajetória da vida dele. Ele não tem uma postura de conformismo, ele é alguém que está sempre tendo experiências com Deus. Sempre tendo experiências com Deus. Sempre tendo experiências com Deus. E é algo que nos chama a atenção. Porque já lá na frente ele vai ter um encontro com Deus, que a história dele vai ser completamente mudada. Deus poderia ter feito isso lá atrás. Mas Deus vai ser no longânimo e vai lapidando, vai trabalhando na vida de Jacó. E nesse trabalho que Deus tem com ele, eu vejo aqui nesse texto, além de um encontro real, de um encontro profundo ao ponto de mudar completamente a perspectiva dele a respeito de tudo. Ter um encontro com Deus muda também a nossa identidade. Ninguém é o mesmo depois de um encontro com Deus. Não podemos ser hipócritas de dizer que nós éramos quem nós somos hoje. Porque quem eu era e quem eu sou está dividido pelo meu encontro que eu tive com Deus. Nesse encontro, nessa questão de identidade, Jesus olha para Jacó e pergunta para ele: qual o seu nome? A grande questão é, Jesus não sabia o nome de Jacó? Jesus não sabia o nome desse homem? Jesus não sabia o porquê os pais dele deram esse nome para ele, justamente porque ele já nasceu agarrando no calcanhar do seu irmão? É isso que significa Jacó, aquele que agarra pelo calcanhar? Jesus já sabia, mas por que pergunta para ele qual é o seu nome? Porque lá em Gênesis 27, um dia o pai dele chegou para ele e falou assim: qual é o seu nome? E ele falou: meu nome? Esaú. Estava metendo louco no próprio pai. E o pai dele, já sem visão praticamente, o Isaac olha para aquilo. Olha não, né, que ele estava sem visão, mas percebendo aquela situação, a Bíblia diz que ele pega e fala assim: o corpo, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mesmo desconfiando de toda aquela situação, a Bíblia mostra que o pai dele abençoa ele no lugar do seu irmão. Lá atrás, ele não tinha aceitado que ele era Jacó. Lá atrás, ele se identificou como sendo uma outra pessoa. E a maioria dos seres humanos são assim. A maioria dos seres humanos vive uma identidade que na verdade não pertence a eles. A maioria das pessoas coloca uma máscara, veste uma máscara que não é delas. Veste uma identidade que não pertence a elas. Quem ele é? Ele era Jacó. Ele tentou ser Esaú por um momento para conseguir a bênção do seu pai, mas não adianta, meu irmão. Não adianta a gente enganar a nós mesmos. Você não consegue se enganar a si mesmo. O texto mostra que lá em Gênesis 27, quando perguntam o nome dele, ele não fala que ele é Jacó, ele fala que ele é Esaú. Mas agora ele vai ter que declarar diante de Deus quem realmente ele é. E é aqui que começa um real encontro com Deus, quando nós reconhecemos quem realmente nós somos. Porque há pessoas que entram no cristianismo, a gente que prega já faz apelo e tal, e as pessoas vêm chegando-se a Jesus, dizendo assim: não, eu sirvo a Deus, eu só não vou à igreja.
Entendeu? As pessoas já não reconhecem naquele momento quem elas são. A conversão verdadeira está aí. Quando o cara entende quem realmente ele é inimigo de Deus, ele é um incrédulo, ele é um ímpio, ele é alguém que é filho da ira, ele é filho da perdição. Mas naquele momento do encontro com Deus, a identidade dele vai ser mudada. O filho da ira se torna filho de Deus. E isso é maravilhoso. No estralar de dedos, num encontro, a pessoa tem a sua identidade mudada. É literalmente nascer de novo. É literalmente ter uma nova identidade. É literalmente ser uma nova pessoa. Sabe, é como se olhasse para você, olha, eu olho para o Fernando, eu estava pensando a respeito disso. Você olha para o Fernando e você vê alguém que num domingo vem na igreja e se reconcilia, mas ele contou já para mim que foi na sexta-feira que Deus estava tendo um encontro com ele, durante a madrugada. Sabe, isso é lindo, isso é extraordinário, e que em pouco tempo você vê transformação, em pouco tempo você vê mudança. Por quê? Porque o encontro com Deus muda a nossa identidade. O encontro com Deus muda quem nós somos. Não adianta, irmão, o pai pode dar conselho, a mãe pode brigar, os amigos podem dar conselho, o ser humano não muda. As pessoas precisam do Evangelho, as pessoas precisam de Cristo, porque só Cristo pode mudar a história de alguém. Esse encontro com Deus vai mudar a identidade dele. A gente pode fazer um paralelo aqui, a identidade antiga de Jacó e a nova identidade dele. Quando ele declara quem ele é, Jesus olha para ele e diz assim: você não vai se chamar mais Jacó. Seu nome agora será Israel, aquele que luta com Deus. Deus muda. Deus transforma. Sabe, irmão, não há causa impossível para o Senhor. Não tem um pecador que o nosso Jesus não pode salvar. Ele pode pegar a pior pessoa que você conhece, da sua família, dos seus amigos. Jesus tem poder para salvar. Glória a Deus. Nós vemos que hoje nós vestimos uma nova identidade, porque nós estamos nele. Essa identidade não é algo que nasceu com a gente, não é algo que vem de berço. A identidade que nós vivemos é porque nós estamos nele. Ele nos deu a identidade de filho. Ele nos deu a identidade de escolhido. Ele nos deu a identidade de sal e luz do mundo. Ele nos deu a identidade dos ramos que estão ligados nele. Ele nos deu a identidade de eleito. Ele nos deu a identidade de predestinado. Ele que nos deu essa identidade. Assim como ele faz com Jacó nessa ocasião. Como Jacó tem a característica de ser alguém que não desiste fácil. Tanto é que o nome dele é Jacó, porque ele nasce agarrado no calcanhar do irmão dele. Como quem diz assim: eu vou primeiro. Sabe, alguém que luta, alguém que vai para cima, alguém que não desiste. Como ele tem essa característica, ele está encarando o próprio Deus e ele está indo para cima. Sabe, porque ele está indo desse jeito tal, a identidade dele é mudada. Porque está desse jeito, está no romper do dia. O Senhor precisa tocar na juntura da sua coxa, só tocar. E desloca a juntura da coxa de Jacó. Jacó passa a andar mancando. Ele está indo para cima, ele está lutando, ele está querendo, e ele não está simplesmente lutando ele está lutando porque ele quer ser abençoado. E essa bênção é como que ele está dizendo assim: eu preciso de algo, e você precisa fazer isso na minha vida. Sabe, irmãos, Deus gosta disso, de pessoas que se ajoelham diante dele e falam: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a história da minha vida. A bênção que Jacó está pedindo é uma bênção de transformação da sua vida. E por fim, o último ponto que eu quero trabalhar aqui de forma bem objetiva é que como o Senhor toca na juntura da coxa dele, desloca, ele passa a andar manquejando, porque o encontro com Deus muda a nossa maneira de andar. Não tem como ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa, a identidade é mudada. Não tem como ter um encontro com Deus e continuar andando do mesmo jeito.
Eu tive um encontro com Deus, fui no culto, fui na célula, fui na campanha, fui na vigília, fui não sei na onde, fui no congresso, fui na festividade, fui na conferência. Deus me marcou, depois eu tô falando palavrão, bebendo, xingando. Não teve um encontro com Deus. O encontro com Deus muda a nossa maneira de andar. O encontro com Deus, você pode ver, novo convertido, eu amo novo convertido. Um convertido, meu, é a alegria da igreja. Por quê? Porque o novo convertido, ele quer comprar uma Bíblia desse tamanho para mostrar para todo mundo que ele é crente. Ele faz questão de usar roupa social para as pessoas verem que ele é crente. Ele fala de Jesus para todo mundo e a gente se admira disso, mas a gente deveria ser do mesmo jeito. A gente também tem que ser esse tipo de pessoa que quer mostrar Jesus para as pessoas, que exala Deus, que mostra Deus a partir da sua vida. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Que a gente acha que é só uma fase do início da conversão, mas a gente tem que estar vivendo essa fase. Por quê? Porque o encontro com Deus muda a nossa maneira de andar. É por isso que diversas vezes a gente ouve testemunhos, tanto de pessoas que falam na tribuna, tanto das pessoas que falam tete a tete. Eu fazia isso, isso e isso. Aí você olha para a pessoa e fala, meu, esse cara fazia isso? Aí a pessoa chega e fala, eu era assim, assim, assim. Eu não... A pastora Dani fala, eu não tinha paciência. Eu olho para a pastora Dani e falo, meu, como? O que é isso, gente? O encontro com Deus muda a nossa maneira de andar. Sozinho a gente não muda. Sozinho a gente não consegue. Mas se a gente tiver um encontro com Deus, a gente começa a andar de forma diferente. Começa a viver em santidade. Começa a viver uma vida que glorifica a Deus. Começa a viver uma vida completamente diferente. Não como resultado de esforço, mas como resultado de um toque que Deus dá na gente. E a gente começa a andar de forma diferente. E eu concluo aqui essa mensagem falando a respeito disso. Jacó sai literalmente marcado. Todo mundo que visse Jacó andando agora ia ver ele andando manquejando. Talvez, vamos conjecturar aqui, alguém olhasse para ele e falasse, o que é isso? Por que você anda desse jeito? E ele iria contar, foi porque um dia eu estava sozinho e Deus teve um encontro comigo e a partir daquele dia eu nunca mais andei do mesmo jeito. O encontro com Deus muda o nosso jeito de andar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.